nessa, vamos estudar Canal Mais de Japa. Assunto da aula, pirâmides. Bem tranquilo, já tem muito tempo que não cai na tua prova do Enem. Vamos estar abordando as maneiras que podem estar lá na sua prova. É tranquilo, você vai verificar nesse momento. Vamos nessa? Então vamos nessa, galera. Vamos estudar agora a nossa figura pirâmide, nossa geometria espacial aí. Já vimos, pelo menos você já tinha que ter visto, prisma, os tipos de bases que a gente já trabalhou, o nosso cilindro. E agora vamos partir para a pirâmide. É uma figura espacial pouco cobrada na prova do Enem. Mesmo assim a gente tem que ver. E aí você vai observar que faremos uma questão do Enem a respeito dessa figura e que foi bem simples. E já tem um tempo que especificamente não cai uma questão de pirâmide num nível um pouco mais aprumado na sua prova. Então vamos abordar algumas situações que podem estar na sua prova. Galera, o que você tem que saber da pirâmide? Determinar a tua altura. Porque geralmente os caras não te dão a altura. Quando te dá a altura da pirâmide, fica muito fácil o seu problema. Aqui você está observando 3 pirâmides, onde o que diferencia uma da outra são as suas bases. Uma base triangular, uma base quadrada e uma base pentagonal. A mais cobrada de todas é a base quadrada, essa daqui. Então temos aqui uma base quadrada. Mas também temos aqui uma base triangular. Tranquilo, tranquilo. E uma base pentagonal. Pessoal, essa base pentagonal muito pouco utilizada, tá? Quando cai uma pirâmide, e se cair, nunca caiu, mas se caísse uma pirâmide de base pentagonal, ela não iria cair dessa forma. Iria sim, provavelmente, haver uma secção, um corte nessa pirâmide e iria se tornar um tronco de pirâmide. Ou, se não havendo um corte, eles poderiam limitar uma altura e você ia fazer uma semelhança de sólidos. Essa semelhança a gente vai ver mais à frente, não nessa aula de pirâmides. Falou? A pirâmide, você tem que identificar alguns nomes. Veja, toda pirâmide tem o vértice da pirâmide. Então esse Vzinho em vermelho é o nosso vértice da pirâmide. Você tem na sua pirâmide a sua aresta da base. Aresta da base é o nome que recebe. Então essa parte que eu estou destacando de verde aqui, galera, ó, é a sua aresta da base. Tranquilo? Olha aí, olha aí, olha aí. Beleza. Então você tem vértice da pirâmide, aresta da base da pirâmide. Você também tem aresta lateral, que é isso aqui, a sua aresta lateral. Beleza? Olha aí, aresta lateral. Tranquilo? Olha a aresta aí. E você tem que lembrar de um nome que é importante, chamado apótema da pirâmide. Beleza? O apótema da pirâmide. Galera, o que é o apótema da pirâmide? Que a gente vai colocar aqui a sua legenda chamada de AP. E esse AP vai ser o nosso apótema da pirâmide. Apótema da pirâmide. Apótema da pirâmide é a altura da face lateral da pirâmide. Então veja, isso aqui ó, seria o seu apótema, ok? Formando um ângulo de 90 graus. Essa medida é a altura da face e é o seu apótema. Olha aqui, ó, nessa face aqui, você tem o apótema, que é a altura da face, anotado em vermelho. Beleza? Aqui, ó, você teria o apótema da pirâmide. Tranquilo? Então, o apótema da pirâmide. Beleza. Então, são os nomes importantes que você deve lembrar. Galerinha, característica da pirâmide. Suas faces laterais são sempre triangulares, sempre. Então, as 4 faces dessa pirâmide de base quadrada,
são todos triângulos. Beleza? Aqui as 5 faces da pirâmide pentagonal, de base pentagonal, são triangulares. Tudo bem? As 5 faces são triangulares. Sempre. Beleza? Tranquilo. Lembrando que, da mesma forma que foi dito lá em Prisma, o número de lados da base da sua pirâmide equivale ao número de faces da sua pirâmide. Então, se a base tem 3 lados, tem 3 faces laterais, beleza? Então, se a base é quadrada, 4 faces. Se a base é pentagonal, 5 lados, eu tenho 5 faces. Tranquilo? O que é o mais importante quando se fala em pirâmide? É determinar, galera, o volume. O volume de uma pirâmide é o mais importante, sem dúvida. E calcular volume de pirâmide é só você lembrar do volume do prisma. Por quê? O volume do prisma é a área da base vezes a altura. O volume do prisma é a área da base vezes a altura. Tranquilo? Aí, o que vai diferenciar aqui na nossa igualdade é que no volume da pirâmide, a sua expressão vai ser dada por 1/3 da área da base vezes a altura. Beleza? 1/3. Demonstração, basta você verificar em qualquer livro, mas eu vou deixar anexado um link aí para você poder verificar a demonstração do volume da pirâmide. O cara pode te cobrar a área total da pirâmide? Pode. Se cobrar a área total, você vai fazer o quê? Cobrando a área total, a nossa área total, vou chamar de AT, seria a soma da sua área da base mais a área lateral. E aí você teria que lembrar que a sua área lateral é composta por faces triangulares. Beleza? Então, se aqui na pirâmide de base quadrada eu tenho 4 faces, você vai calcular a área lateral sendo 4 áreas de triângulos, ok? No caso aqui, triângulo isósceles. E você lembra que a área de triângulo seria o quê? Base vezes altura dividido por 2. Tranquilo? Mas a gente vai focar mais o quê? Isso daqui, ó, que é o mais cobrado. Beleza? Sabendo desses nomes, vamos fazer uma situação aqui só para começar a esquentar. Ah, antes disso, ó, você tem que tomar cuidado quando o cara pedir para você calcular volume e não te der a altura. Se o cara quiser complicar um pouquinho a tua vida, ele não vai te dar altura. Aí você vai ter que encontrar meios de calcular essa altura. A gente vai ver, não esquenta a cabeça. E aí a gente vai, quase que sempre, você vai estar trabalhando com o Teorema de Pitágoras. A gente vai ver isso aí, mas só para você ter noção que esse conteúdo ele não é difícil e nem não foi tão cobrado nas últimas provas. Vamos fazer uma questãozinha dela, uma questãozinha do Enem. Olha, é uma questãozinha já antiga, de 2009, para você ver o tempo que se leva para cobrar uma questão. Nem tem pirâmide nas últimas provas. Então vamos ver essa questãozinha aí. Questãozinha fácil, mas foi bem boladinha também. Já fica assim, ó. Uma fábrica produz velas de parafina em forma de pirâmide quadrangular regular com 19 centímetros de altura e 6 centímetros de aresta da base. Tá meio que borrado pela impressão, mas isso aqui, ó, vale 6. Beleza? Então nossa base, a aresta da base é 6. Essas velas são formadas por 4 blocos de mesma altura, que são 3 troncos de pirâmide de bases paralelas e uma pirâmide na parte superior. Galera, a gente ainda não estudou tronco de pirâmide, porém, não esquenta a cabeça que a gente vai ver isso aí, mas dá para fazer sem usar tronco de pirâmide. Então tá dizendo, galera, que esse aqui, ó, essas 4 partes, esses 4 blocos, tem todas a mesma altura. Falou?
espaçados de 1 centímetro entre eles, sendo que a base superior de cada bloco é igual à base inferior do bloco sobreposto. Vamos entender isso. Ele está dizendo assim, ó, essa aresta da base aqui, ó, desse bloco, ele tem a mesma medida dessa aresta aqui do bloco de baixo. Falou? Essa aresta do bloco aqui, esse bloco, essa aresta da base, tem a mesma aresta desse bloco aqui, ó. Tudo bem? E essa aresta aqui da pirâmide aqui na pontinha, aresta da base, tem a mesma medida da aresta da base desse bloco aqui, que é um tronco de pirâmide. Tranquilo? Aqui que ele fala, ó, esses blocos são espaçados de 1 centímetro entre eles, sendo... Ah, já foi lido isso, beleza. Aí fala que esses blocos, por eles passam uma haste de ferro passando pelo centro de cada bloco, unindo-os conforme a figura. Se o dono da fábrica resolver diversificar o modelo retirando a pirâmide da parte superior, tira a pirâmide da parte superior, que tem 1,5 centímetro de aresta na base, mas mantendo o mesmo molde, quanto ele passará a gastar com parafina para fabricar uma vela? Galera, olha o que o cara vai falar na questão. Lendo ela, você pode fazer assim, ó. Ele quer que você calcule o volume disso aqui, ó. Esse volume, beleza? Quer mudar o tipo da vela, que é essa vela aqui piramidal. E aí, a nova vela com um modelo diversificado é essa parte aqui. Como eu não abordei ainda tronco de pirâmide, então aqui, ó, para calcular a quantidade de parafina que vai ser o nosso volume dessa pirâmide, a gente vai calcular o volume de duas pirâmides. A gente vai calcular o volume. Um volume dessa pirâmide aqui. Botar M minúsculo de menor. E o volume da pirâmide com M maiúsculo, que eu vou chamar de maior. Então, quando fizermos a diferença entre o volume da pirâmide maior com o volume da pirâmide menor, é o resultado que ele quer que você calcule, que você determine. Vai ser o volume da pirâmide maior menos o volume da pirâmide menor. Isso aqui será a tua resposta. Beleza? Então vamos determinar esses volumes. Veja. Galera, o que é volume de pirâmide? Para calcular volume, tu tem que ter duas informações. A área da base e a altura. Ele deu as duas informações para você. A área da base e a altura. Veja. A área da base dessa pirâmide aqui, ó, maior, é 6. E quem é a altura? A altura aqui, ó, pirâmide quadrangular regular com 19 centímetros de altura. A altura dessa pirâmide é 19? Não. Por que não é? Porque ele fala que entre os 4 blocos estão espaçados de 1 centímetro. Tem uma distância entre os 4 blocos de 1 centímetro. Então, ó, onde a sua altura era de 19, agora a tua altura é de quanto? 16, ok? Então essa alturinha aqui, ó, daqui até aqui, beleza? Essa altura aqui, ó, é 19. Só que tirando 1 centímetro dessa parte, 1 dessa parte e 1 dessa parte, a altura de toda a sua pirâmide é 16. Ok? Tirando 1 centímetro aqui dessa região que ele falou, que está espaçado, de um total de 19, tira 3 centímetros, sobra 16. Então, cada bloco aqui, ó, podemos falar que a sua altura é de 4. Tranquilo? Então, vamos calcular primeiro o volume da pirâmide maior. Vamos nessa? Vamos botar bem aqui, ó, vai caber aqui, ó. Volume da pirâmide maior. O que é o volume da pirâmide? É 1/3 a área da base vezes a altura. 1/3 a área da base vezes a altura.
quanto é a área da base? Galera, a base dessa pirâmide é um quadrado de lado 6. A área de quadrado é 6 vezes 6, ou 6 ao quadrado. Então a área da base aqui, ó, é 6 ao quadrado, que é 36. E a altura? Qual a altura da pirâmide? 19? Não, 16. Porque tira o espaçamento de 1 centímetro. Então aqui a altura vai ser de 16. Tranquilo? Tá aí, ó. Então, basta fazer essa continha aí. Você vai ter 6 ao quadrado, 36. Aí eu posso pegar aqui, ó, 36 dividido por 3 dá 12. E 12 vezes 16. 12, aqui 12 vezes 16. Beleza? 6 ao quadrado dá 36. Dividido por 3 dá 12. Vezes a altura da pirâmide todinha, que é 16. Tranquilo? Então vai ficar 12 vezes 16. 2 com 6, 12, 192 centímetro cúbico. Belezinha? Aí, agora vamos calcular. Tem espaço aqui, vai ficar de boa. Vamos determinar o volume da pirâmide menor. Galera, pirâmide menor, mesma coisa. 1/3 a área da base vezes a altura. Agora, quem é a altura e a área da base da pirâmide menor? Galera, pirâmide menor é esse pequenininho aqui, ó. Quem é a sua área da base? Como é que eu calculo? O cara falou aqui, ó. Olha pra cá. Cadê? Aqui, ó. Se o dono da fábrica resolver diversificar o modelo, retirando a pirâmide da parte superior, isso aqui, que tem 1,5 cm de aresta na base. Então, a nossa área da base aqui, da pirâmide menor, fica 1/3. Quem é a área da base da pirâmide menor? Tem 1,5 cm de aresta da base. A base é quadrada. Então, a área de quadrado é lado vezes lado, lado ao quadrado. Então, fica 1,5 ao quadrado. E a altura tá aqui, ó, 4, que é o que já analisamos anteriormente. Tá aí. Tranquilo? 1,5 ao quadrado é 1,5 vezes 1,5. Falou? 1,5 vezes 1,5, que dá 2,25. 2,25 você multiplica por 4. 2,25 vezes 4, 8, 9. Dá 9. Beleza? Então aqui deu 2,25 vezes 4 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. Pronto. Vamos lá na nossa resposta. Que é o volume que ele quer que você descubra? É a diferença entre o volume da pirâmide maior e o volume da pirâmide menor. Que é a pirâmide maior? 192. E a menor? 3. Resposta: 189. Esse é o gasto de parafina da sua pirâmide. Logo, a tua resposta é a letra... Tá apagado, galera? Mas aqui, ó, A, B, C, D, E. Beleza? É essa daqui, ó. Veja que foi uma questão super tranquila, sem mistérios, para você poder desenvolver. Tranquilo? Antes de fazermos algumas variações, onde o cara não te dá a altura, porque aqui o cara te deu a altura, beleza? Deu a altura da pirâmide. Vamos fazer um pouquinho de um estudo em cima da pirâmide quando o cara não te dá a altura. Olha só. Nessa pirâmide aqui, a gente vai rabiscar um pouquinho de algumas situações. Galerinha, vamos supor que o cara não te dá altura. E ele pede para você calcular o volume de uma pirâmide. Presta atenção. Nessa figura, nessa pirâmide, vamos supor que eu quero calcular o volume. E o cara diz para você que a aresta da base, isso é só exemplo, hein? Só exemplo. Essa aresta da base aqui, ó, é 10 centímetros. Beleza? E aí, ele quer que você calcule a altura, mas ele fala que a aresta lateral dessa pirâmide aqui, vamos supor, mede 20.
20. A aresta lateral mede 20. Aí, ele quer que você calcule o volume. Você sabe que volume de pirâmide é 1/3 a área da base vezes a altura. Só que veja que você não tem altura aqui. Quando o cara não te dá altura, eu falei anteriormente que você vai usar o teorema de Pitágoras. Olha, galera, se aqui é 20, aqui também é 20. Essa aresta aqui, ó, que eu estou demarcando de vermelho, é 20. Como é que eu encontro a altura? Galera, a altura, olha só. A altura calcula-se dessa forma. Isso aqui é a minha altura, vou chamar de H. E aí, ó, essa, no desenho não parece, mas essa altura vai pegar exatamente bem na metade, no centro, metade não, no centro da área da base. No caso aqui, a nossa base é um quadrado. E aí, ó, você liga até o vértice dessa base e aqui você forma um triângulo retângulo. E onde tem triângulo retângulo, teorema de Pitágoras. Só que para aplicar Pitágoras aqui e encontrar a altura, ó, eu tenho a aresta, que no caso seria a nossa hipotenusa, ok? Hipotenusa do triângulo retângulo. E essa medida bem aqui, ó, cuidado, essa medida não é 10. Essa medida aqui, ó, ela é a metade da diagonal de um quadrado. Falou? Essa medida aqui, atenção para ela, é a metade da diagonal do quadrado. Beleza? E metade da diagonal do quadrado é lado raiz de 2 sobre 2. Nós já vimos isso nas nossas aulas que envolveu o quadrado, lá na área de figuras planas. Por quê? Diagonal de quadrado é lado raiz de 2. Como que era a metade? Divide por 2. Falou? Lembrando, diagonal de quadrado, ó, diagonal do quadrado é só lado raiz de 2. Como que era a metade? Então tá aí. Então olha só, nessa nossa figurinha, quem seria essa medida bem aqui, ó? Isso aqui é a metade da diagonal. Então essa metade da diagonal aqui, galera, ó, ficaria. Vou fazer esse desenho, vou puxar aqui. Perdão. Vou puxar isso aqui pra cá, de vermelho. Olha aí. Essa é a nossa altura que vai descobrir. Aqui é a aresta lateral. E essa parte aqui, ó, isso aqui é a metade da diagonal do quadrado. Qual é o lado do quadrado? 10. Então aqui ficaria 10 raiz de 2 sobre 2, que daria 5 raiz de 2. Tranquilo? Lembrando que essa conta veio daqui, ó. 10 raiz de 2 sobre 2. Falou? Da metade da diagonal do quadrado. Aí você encontra a altura através do teorema de Pitágoras e aí calcularia o teu volume. Vamos fazer aqui rapidão, rapidão? Então acompanha. Fazendo a sua continha aqui, ó, eu tenho teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, que é 20. 20 ao quadrado, igual ao cateto ao quadrado, que é H. E outro cateto ao quadrado, que é 5 raiz de 2. Como já estudamos essa parte em tópicos básicos, teorema de Pitágoras, eu vou fazer um pouquinho mais rápido, tá, galera? 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que dá 400. Igual ao quadrado, mais. Aqui, ó, 5 ao quadrado dá 25. E raiz de 2 ao quadrado, você divide o expoente 2 com o índice 2 a raiz, fica só 2. Então, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Falou? Porque você divide o índice da raiz com o expoente 2. Então, 5 ao quadrado, 25. E raiz de 2 ao quadrado, 2. 25 vezes 2, 50. Passa o 50 para o lado direito, subtraindo. E aí você encontraria já 350. Beleza? E aí você iria tirar a raiz de 350.
Aí ou você vai fazer a decomposição da raiz, ou você dá um valor aproximado, para depois calcular o volume. Eu não vou desenvolver isso aqui não, tá? A parte mais importante aqui, do que a gente vai estar fazendo, é você entender que essa medida é a metade da diagonal do quadrado, e que para determinar a altura ele não dando, você tem que aplicar Teorema de Pitágoras. E, portanto, se você fosse calcular o volume dessa pirâmide aqui, o seu volume, olha só, volume é o quê? 1/3. Que é a área da base? É um quadrado, de lado 10. Então, 10 vezes 10, que é a área do quadrado. 10 vezes 10, 10 ao quadrado. 10 ao quadrado vezes a altura, que é de 350 na raiz. Pronto. 10 ao quadrado é 100, então fica 100 raiz de 350 sobre 3. Beleza? Centímetro cúbico. Então, novamente, o mais importante que eu quero que você saiba aqui não é essa fórmula aqui e o uso dela. Isso é fácil. É você entender esse processo aqui. Falou? Agora, olha só. Você também pode ter uma situação em que o cara pede para você calcular a área lateral da sua pirâmide. Por exemplo, o cara fala que a sua pirâmide tem aresta medindo 10. Aresta medindo 10. E ele quer que você calcule, a área lateral e ele te dá uma altura. Tá? Ele te dá uma altura. Vamos supor que o cara te deu uma altura aqui, ó, e falou que essa altura é de 12. Aí ele fala assim, ó, calcule a área lateral dessa pirâmide. Ou seja, calcule a área lateral é calcular a área de um triângulo e multiplicar por 4, porque eu tenho 4 faces. Agora, para calcular a área lateral, eu preciso calcular a área de um triângulo. E a área de triângulo é base vezes altura dividido por 2. A base do triângulo eu tenho, que é 10. E a altura? A altura você não tem. Mas a altura você também calcula. Olha só. Galera, isso aqui, ó, que é a altura da face lateral, é o nosso famoso quê? Apótema da pirâmide que eu comentei. Beleza? Lembra que eu comentei no início desta aula o apótema da pirâmide. Belezinha? E aí, ó, para você determinar esse apótema, olha só, aqui vai surgir novamente um triângulo retângulo. Olha aí. Consegue enxergar aí agora, ó, vermelhinho, um triângulo retângulo. Só que aqui tá mais fácil, por quê? Porque essa medida aqui, ó, cuidado, ó, essa medida aqui, ó, não é a mesma do que veio de cima aqui. Isso aqui é a metade da diagonal do quadrado, isso aqui é o quê? É a metade da aresta da base. Então aqui seria a metade da aresta da base, porque a altura bate bem no centro da base. Então essa medida aqui, ó, seria 5. Falou? E aí você iria determinar esse apótema de novo pelo Teorema de Pitágoras. Aqui é o apótema, aqui é a altura 12 e aqui é 5. Aí você já sabe que isso aqui é um termo pitagórico. E aí, quem já está acostumado com o Teorema de Pitágoras e está estudando com mais vontade, sabe que aqui, ó, a resposta é 13, ó, 5, 12, 13, tá? Mas para você que não sabe já direto esse valor, ficaria assim, ó, Teorema de Pitágoras. Que é hipotenusa? AP ao quadrado. Cateto, 12 ao quadrado e o outro 5 ao quadrado. 12 ao quadrado, 144. 5 ao quadrado, 25. Somou dá 169. Então, seu apótema aqui, tira a raiz quadrada, vai dar 13. Beleza? E aí, se o cara pedisse para você, calcule a área lateral. Exemplo, tá? Se o cara falasse para você assim, ó, calcule a área lateral.
como é que ficaria? Você ia olhar para cá, ó. Ó. Aqui tá a minha face. Enxergando aí de verde agora? Essa minha face triangular tá assim, ó. Desse jeito. E aí, isso aqui que é a altura da face é o apótema que você encontrou, que é 13. E a e a aresta da base é 10. Aqui, ó. Log, portanto, aqui a sua área de uma face do triângulo é base 10 vezes a altura 13, dividido por 2. Porque a área de triângulo é a área da base vezes a altura dividido por 2. Então, ficaria base 10, altura 13, dividido por 2. Pronto. 10 vezes 13, 130 por 2, 65 centímetros quadrados. Belezinha? Aí, se você fosse determinar agora a sua área lateral, beleza? Isso aqui, a área lateral, é só fazer 4 vezes a área de um triângulo. Quanto foi a área só de um triângulo, que é a face, que é essa face verde aqui, ó? 65. Então, ficaria 4 vezes 65. Sua área lateral seria 260 centímetros quadrados. Tranquilo? Firmeza? Vamos lá. Continuando, após essas observações, vamos fazer uma questãozinha aqui que vai mexer com o que a gente trabalhou. Olha, o cara te dá a seguinte situação. A figura abaixo apresenta a planificação de uma pirâmide de base quadrada de aresta 20. Sabendo que a aresta lateral da pirâmide mede 20 raiz de 2, determine o volume dessa pirâmide. Considere raiz de 6 igual a 2,4. Vamos lá? Olha, ele fala que a aresta da base, que é quadrada, mede 20. Isso aqui, ó, galera, ó, tudo mede 20. Essa é a planificação. Beleza? Então aqui, ó, isso é 20. Tudo bem? Sabe-se que a aresta lateral da pirâmide mede 20 raiz de 2. A aresta lateral da pirâmide é essa parte aqui, ó. Isso mede 20 raiz de 2. Que é exatamente isso aqui, ó. Isso daqui é 20 raiz de 2. Beleza? 20 raiz de 2. Então isso é 20 raiz de 2. Aqui é 20 raiz de 2. Aqui é 20 raiz de 2. Tranquilo? Beleza. O que ele quer? Calcule o volume. Para calcular volume de pirâmide é 1/3 a área da base vezes a altura. A área da base você vai determinar aqui, ó, que é um quadrado de aresta 20. Então aqui você já pode determinar a área da tua base. A área da base é a área de um quadrado. A área de quadrado é lado vezes lado, 20 vezes 20, 400. 400 centímetros quadrados. Beleza? O que é que está faltando para calcular o volume? A altura. Tem altura? Não. Mas a altura, veja, como é que eu vou calcular? Tá aqui, galera, ó. Traça a altura, quero descobrir. E você já viu anteriormente, dado a aresta lateral aqui, ó, vai calcular exatamente essa parte. Porque aí você vai ter um triângulo aqui, retângulo. Só que você já sabe que essa parte aqui é o quê? É a metade da diagonal de um quadrado. Falou? Isso aqui, ó, é a metade da diagonal. E metade diagonal do quadrado, escrevemos anteriormente, é o lado do quadrado, raiz de 2 sobre 2. E que é o lado do quadrado? 20. Então fica 20 raiz de 2 sobre 2. Essa medida seria 10 raiz de 2. Portanto, nesse seu triângulo retângulo aqui, ó, você aplicaria o quê? Olha só, desenhando ele novamente. A altura quero descobrir. Aqui é 20 raiz de 2 e aqui é 10 raiz de 2. Pronto. Vai aplicar Teorema de Pitágoras. Fica assim, ó. Aplicando Pitágoras nesse danado.
Temos. Hipotenusa. Quem é hipotenusa? Tá aqui, ó, 20 raiz de 2. Então, 20 raiz de 2 ao quadrado. É igual ao cateto. É o h ao quadrado. E o 10 raiz de 2 ao quadrado. Continuando. Aqui, ó, raiz de 2 ao quadrado. Já sabe que vai dar só 2. Beleza? E 20 ao quadrado dá 400. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, 400. Então vai ficar 400 vezes 2, ok? Aqui, ó, porque vai dividir o índice 2 com o expoente 2. Isso é igual a h ao quadrado, é aqui a mesma coisa. 10 ao quadrado, 100. E raiz de 2 ao quadrado, 2. 400 vezes 2, 800. 100 vezes 2, 600. Oh, idiota, 200. Passa o 200 subtraindo. Logo a sua altura aqui. Sua altura. Opa, deixa eu rabiscar aqui. Vai ficar 800 menos 200 dá 600. E extrai a raiz quadrada de 600. Pronto. Só que você não tem a raiz quadrada de 600, exato. Mas olha o que ele falou. Considere raiz de 6 igual a 2,4. Então, onde tem raiz de 6, coloca 2,4. Você vai falar, cadê a raiz de 6 aqui, ó? Tá aqui, ó. Observa. 600 é a mesma coisa que 6 vezes 100. Não é verdade? 6 vezes 100 é 600. Mas a raiz quadrada de 100 é 10. Então aqui ficaria, ó, 10 e sobra a raiz de 6. E quem é a raiz de 6? A raiz de 6 é 2,4. Então nossa altura aqui, ó, seria 2 vezes 2,4. Nossa altura seria 24. Pronto. Se a altura é 24, agora vamos para o nosso volume. Como é que é o volume? 1/3 área da base vezes a altura. Vai ficar 1/3 área da base. Calculamos que é 400. E a altura está aqui embaixo, 24. Pronto. Daqui fazemos 24 dividido por 3 dá 8. Então vai ficar 8 vezes 400. Que dá 3.200 centímetros cúbicos. Belezinha? Difícil? É fácil, galera. Só que você tem que estar ligado com o teorema de Pitágoras. Tem que estar ligado com esse lance aqui da metade da diagonal do quadrado. Que aí a coisinha sai bem rapidinho. Vamos para uma situação aqui muito boa. Olha só. Figurinha chamado octaedro regular. Essa figura é importante, viu? Ela cai com um pouco de frequência nos principais vestibulares do Brasil. Só que ele não cai sozinho assim, ó, isolado da figura. Ele cai dentro de uma esfera, dentro de um quadrado, ok? E assim por diante. Pode até cair dentro do cilindro. Ou aqui dentro, coloca-se uma esfera, coloca-se um cubo e assim por diante. Galera, quando ele fala em octaedro regular, octa vem de 8. Essa figura está indicando que você tem 8 faces iguais, por causa da palavra regular. Então eu tenho 8 faces triangulares iguais. Observe, eu tenho uma face aqui, 1, 2, 3, 4. 4 faces na parte de cima e 4 na de baixo. Toda de aresta 20. Então tudo aqui mede 20, qualquer aresta. Então, ó, aqui, ó, que eu vou fazer de vermelho, observa a base aqui, ó, a base. Isso mede 20. Beleza? Base mede 20. Aí eu vou fazer aqui de verde, ó, a aresta é 20 também. Beleza? Isso é 20. Todas as arestas, 20, tudo 20 aqui. Que é o volume. Galera, tu já sabe, volume é o quê? Volume da pirâmide é 1/3 área da base vezes a altura. Mas espera aí já.
Você falou que volume que é 1/3 área da base vezes a altura é volume de pirâmide. Isso aqui é pirâmide? É. Tudo isso aqui, ó, você pode falar que são duas pirâmides. Para calcular o volume desse octaedro, calcula o volume de uma pirâmide e do resultado multiplica por 2. E aí vai ser o volume do octaedro. Belezinha? Vamos lá. Galera, olha só. Calculando aqui, para determinar o volume tem que ter o quê? Área da base. A área da base é o mais simples, porque a base é 1 quadrado de lado 20. Beleza? Então eu já sei que a área da base é 20 vezes 20. Deixar aqui anotado do lado. A área da base é 20 vezes 20. 400 centímetros quadrados. Quem é que eu preciso determinar? Tenho que determinar a altura de uma pirâmide. Calculo depois o volume e depois o resultado multiplico por 2. Galera, a altura aqui, ó, já vimos e treinamos antes, ó. Se eu traçar uma altura, essa altura que eu vou determinar, vai surgir um triângulo retângulo e aqui você vai aplicar o quê? Teorema de Pitágoras. Beleza? Nesse triângulo retângulo, o que você tem que determinar ainda para aplicar Pitágoras? Essa medida aqui, ó. Quem é essa medida aqui? Essa medida é a metade da diagonal de um quadrado. Já vimos um pouquinho antes aí. Qualquer coisa volta. Metade da diagonal do quadrado. Diagonal do quadrado é lado raiz de 2. Só que eu quero a sua metade. E quanto é o lado do quadrado? É 20, ó. Lado do quadrado é 20. Então ficaria aqui 20 raiz de 2 sobre 2. Isso dá 10 raiz de 2. Belezinha? Então, puxando aqui, ó. Vamos calcular quem seria a sua altura. Olha aí. Quem é a altura dessa pirâmide aqui, ó? Dessa pirâmide aqui. Então, tem a altura, aresta 20, essa aresta lateral 20. E essa medida aqui, ó, de baixo aqui, que vai ser essa daqui, é 10 raiz de 2. Pronto. Já treinamos isso, então vamos fazer rapidamente. Sabe que você vai aplicar o teorema de Pitágoras. E aí a hipotenusa é 20. A ao quadrado, cateto H ao quadrado, mais cateto 10 raiz de 2 ao quadrado. Pronto. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, 400. 10 ao quadrado é 100. E raiz de 2 ao quadrado é 2. Isso dá 200. Aqui dá 200. Que eu já vou passar subtraindo. 400 menos 200. Que dá 200. A altura ao quadrado, 200. E aí você tira a raiz. Vai ficar, ó. A altura é igual a raiz de 200. Ao invés de escrever raiz de 200, vamos escrever assim, ó. 200, galera, é a mesma coisa que 2 vezes 100. E raiz quadrada de 100 é 10, então o 10 sai da raiz. E o 2 fica, olha aí. Pronto. Beleza? Tá aí. Isso aqui é a altura do seu octaedro. Se você quisesse jogar um valor aproximado, o Enem poderia falar que raiz de 2 é 1,4, mas assim mesmo, o Enem não é obrigado a colocar que raiz de 2 é 1,4 aproximado. Você tem que saber que é 1,4. Então vamos colocar aqui, ó, que essa altura é 10 vezes raiz de 2, que é 1,4. Então nossa altura é 14. Morreu a onda. Tem uma altura, agora vamos para o volume. Vamos calcular o volume de uma pirâmide e do resultado multiplica por 2. Então olha só, volume, 1/3. Área da base já tenho, 400, ó, área da base, 400. E a altura dessa pirâmide aqui é 14. Tá aí, na tranquilidade, muito fácil, muito tranquilo. Multiplica, aqui ó, 14 vezes 4, tá? Ó, 14 vezes 4 e acrescenta os dois zeros. Então esse volume aqui ficaria, ó, 14 vezes 4 é 56. Então ficaria 56, coloca os dois zeros e divide por 3. Isso aqui, galera,
não vai dar exato, como quando você divide por 3, tá? Não vai dar exato não. Pode jogar um valor aproximado, mas vamos deixar assim, ó, já que não dá exato, vai dar dízima. Se esse é o volume da pirâmide, quem seria o volume do octaedro? Volume octaedro. É só dobrar esse valor. Então, esse volume aqui seria 2 vezes 5.600 sobre 3. Beleza? Multiplica aqui, ó, 2 vezes 56 dá 112. Acrescenta os 2 zeros. Divide por 3. Tá aí, ó. Questãozinha de boa. O que é chato é ter que fazer aí o Teorema de Pitágoras. E aí você não pode perder tempo, você tem que gastar no máximo, galera. Esse aqui estourando 1 minuto. Dá pra fazer até em 30 segundos. Tranquilaço? Vamos para mais uma. Vai lá. Questãozinha que agora a gente vai estar mesclando uma figura que a gente já estudou. Olha. O cara fala assim, ó. A figura apresenta uma pirâmide cuja base coincide com a base do cubo. Então tá dizendo que a base da pirâmide é a base de um cubo. Então a base dessa pirâmide aqui, galera, ó. A base dessa pirâmide aqui é a base do cubo. Beleza? E o vértice dessa pirâmide incide no centro da face do cubo. Ou seja, o vértice trisca bem no centro da face do cubo aqui. Isso quer dizer o quê? Vamos ver daqui a pouco. Sabendo que a soma das arestas do cubo é de 96 centímetros, calcule a razão. Razão é divisão, hein? A razão entre o volume do cubo e o volume da pirâmide. Ele quer que você calcule isso aqui, ó. A razão entre o volume do cubo e o volume da pirâmide. Galera, volume do cubo é fácil, volume da pirâmide também. Só que você tem que saber para calcular o volume da pirâmide o que? A altura, isso aqui, ó. Tem que saber que é essa altura. Mas essa altura da pirâmide vai coincidir exatamente com a aresta, ó. Com a aresta do cubo. Então tem que saber quem é a aresta do cubo. Galera, como é que calculou a aresta do cubo? Tá aqui, ó. A soma das arestas do cubo é de 96 centímetros. Galera, a aresta do cubo, olha pra cá. São esses segmentos. Nesse cubo, o cubo tem quantas arestas? Vamos contar? Facinho, ó. Aqui em cima, ó. 1, 2, 3, 4. Embaixo. 5, 6, 7, 8. Agora, nas laterais, ó. 9, 10, 11 e o 12 aqui, ó. Beleza? Eu tenho um total de 12 arestas. Beleza? Só que aí, ele fala que a soma das arestas do cubo é 96. Isso quer dizer que, para calcular o valor da aresta, é só pegar o total da soma dessas arestas, que é 96, e divide pela sua quantidade de arestas, que é 12. Então a aresta vai medir 8 centímetros. Então aqui, ó, é 8, 8, 8. E essa altura, tu já sabe que é 8. Pronto. Vamos calcular então. Precisa do volume do cubo e da pirâmide. Galera, o que é volume do cubo? Já vimos. O volume do cubo é a aresta ao cubo. Beleza? Volume do cubo é a aresta ao cubo. Aresta ao cubo é 8 ao cubo, que dá 512 centímetro cúbico. Agora, o volume da pirâmide. O que é o volume da pirâmide? 1/3 a área da base vezes a altura. Que é a área da base? A área da base é 1 quadrado e a área do quadrado é 8 vezes 8. Então fica 1/3. A área da base é 8 vezes 8, 64. Beleza? 8 vezes 8. E a altura? A altura também é 8. Pronto.
64 vezes 8 também dá 512. Sobre 3. Beleza? Acabou. O que ele quer como resposta? Ele quer que você determine a razão. A razão entre o volume do cubo e o volume da pirâmide. O que é o volume do cubo? 512. Volume da pirâmide? 512 sobre 3. Divisão que envolve fração, repete o numerador e multiplica invertendo o denominador. Então inverte aqui, ó. E tua resposta é 3. Belezinha? Tranquilo, né, galera? Muito fácil, muito de boa. E aí, pra fechar, nossa aulinha de pirâmide é rapidinho mesmo, não tem mistérios. A gente vai trabalhar pirâmides com mais afinco no cara chamado tronco. É mais importante, pode cair com mais frequência. Para fechar, vamos mexer com essa figura aqui, ó, que é um tetraedro regular. Importante. Galera, o que é tetraedro regular? Tetra vem de 4, ok? Indica que essa pirâmide possui quatro faces iguais, tá? 4 faces iguais, 4 faces triangulares. Acho que lá na frente eu coloquei um acento aqui, não tem acento não. Fui boa. 4 faces triangulares. E essas faces são de um triângulo equilátero, galera. Tá? Equilátero. Então, se todas as faces são triângulos equiláteros, beleza? Vamos só escrever aqui algumas coisinhas para na hora da prova você usar já a expressão pronta para você ganhar tempo. Galera, nessa pirâmide aqui, ó, que é o tetraedro regular, a sua base, vamos supor que isso aqui seja a base, tá? Ó, isso aqui tudo seja a sua base. Mas isso aqui também poderia ser a sua base, ó. Isso aqui também poderia ser sua base. Falou? Mas vamos considerar que isso aqui é a nossa base. Como a face é triangular, então a área da base é a área de um triângulo equilátero. A área de um triângulo equilátero, ó. Triângulo equilátero. A área dele é o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza? Como todas as arestas do tetraedro são iguais, vou chamar A de aresta, tudo vale A. Então, a nossa área da base, que é um triângulo equilátero, é o A ao quadrado, a aresta, beleza? Raiz de 3 sobre 4. Sem mistérios. Isso aqui é tranquilo. Se você fosse calcular a área total, galera, seria o quê? 4 faces triangulares. Como cada face é um triângulo equilátero, então sua área total seria isso aqui, ó, 4 vezes a área de um triângulo equilátero. E aí divide a sua área total, seria só isso aqui, ó, A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza? Se por acaso o cara pedisse para você determinar a altura desse tetraedro, aí você vai usar também uma expressão já dela pronta. Não vou fazer demonstração aqui, também não tem necessidade. Você já tem que ganhar tempo. A altura de um tetraedro regular é a raiz de 6 sobre 3. É legal você lembrar disso aqui, é difícil, porque você tem que estudar muita coisa, né? Não é só matemática. E dentro da matemática, diversas fórmulas para você decorar. Então, para ganhar tempo, se você souber que a altura de um tetraedro é aresta, raiz de 6 sobre 3, massa. E para fechar, se você fosse calcular o volume, você sabe que volume de pirâmide é o quê? 1/3 a área da base vezes a altura.
ficaria 1/3. Quem é a área da base? Está aqui, ó. A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E a altura? Está aqui, ó. A raiz de 6 sobre 3. Observe. Eu não vou multiplicar agora não, tá? 3 vezes 4 vezes 3. Vou deixar aqui. Só vou mexer aqui em cima, ó. A ao quadrado vezes A dá A ao cubo. Raiz de 3 vezes raiz de 6, galera, você pode multiplicar raiz de 3 vezes raiz de 6, que dá raiz de 18. Beleza? A raiz de 3 vezes raiz de 6, raiz de 18. Aí você tem a raiz quadrada de 18? Não. Mas você poderia escrever assim também, ó. Se liga. Raiz de 6 é raiz de 2 vezes raiz de 3. Falou? Posso escrever assim, ó. É uma das opções. Eu tenho aqui raiz de 3, esse aqui. E raiz de 6 é a mesma coisa que raiz de 2 vezes 3. Tranquilo? Aí aqui, ó, ainda vou continuar com o 3, com o 4 e com o 3. Aqui 2 vezes 3, na raiz eu posso escrever sendo raiz de 2 vezes raiz de 3. Ficaria assim, ó. A ao cubo, raiz de 3, raiz de 2, raiz de 3. Esse aqui é um dos caminhos, galera. Tem outros. 3, 4, 3. Mas aí você já sabe que a raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, isso dá quanto? Dá 3, tá? Isso aqui, ó, que é a raiz de 3 vezes a raiz de 3, dá 3. Tudo bem? Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 dá raiz de 9, raiz quadrada de 9 é 3. Então, o volume do seu tetraedro poderia ser assim, ó. A ao quadrado, raiz de 3 vezes raiz de 3 é o 3, vezes a raiz de 2, sobre 3 vezes 4 vezes 3. Divide o seu volume, seria A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4 vezes 3, 12. Então essa seria a sua expressão. Essa seria a sua expressão para você calcular o quê? Volume. Vou botar aqui em cima, ó. Volume. Beleza? Então, ó. Isso aqui é a sua novidade para você ganhar tempo. Volume do tetraedro e a altura. Tranquilo? É isso aí. Ah, ô Japa, como é que cai na prova, velho? Isso aqui numa prova é aplicação direta de fórmula. Ou essa daqui, provavelmente, ou essa daqui. Falou? Sem mistérios. É isso aí, galera. Espero que tenha ajudado aí com algumas informações da pirâmide, que pode estar na sua prova. Mais difícil do que isso, eu acho muito improvável. Obviamente, se você for, por exemplo, fosse fazer uma prova do ITA, do IME, da FUVEST, não cai fácil assim, tá? Essas são provas mais complicadas, bem tradicionais. Eles usam questões bem tradicionais, muita álgebra para você fazer. Enem é muita interpretação. Falou? Então é isso aí. Canal Mate Japa, o ensino da matemática a todos. Um abraço, até a próxima aula.